Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e essas são as leituras do mês de abril. Gente, vocês viram como abril foi produtivo? Apesar de todo o rolo com o TCC, teve também a maratona literária Vedatona, promovida pelo Geek Freak, e mais outros 3 canais, que foram 8 dias de uma leitura muito intensa para mim, então eu consegui tirar o atraso de todas as leituras que eu estava precisando. Vamos começar logo porque o vídeo é longo. O primeiro livro que eu li no mês de abril foi Vamos Juntas, da Babi Souza. O subtítulo é O Guia da Sororidade para Todas. E é um livro muito legal de introdução a alguns conceitos feministas, como sororidade, empoderamento, feminismo mesmo. Ele trata um pouco da violência contra a mulher. E basicamente é um livro sobre o projeto chamado Vamos Juntas. Começou lá no Rio Grande do Sul de uma maneira espontânea. A Babi, que é a idealizadora, ela percebeu que as mulheres tinham medo de andar sozinhas na rua, principalmente se estava à noite e se era um lugar muito ermo. E ela percebeu que as mulheres podem se proteger entre si. Então ela viu que muitas delas iam pelo mesmo caminho e todas com medo. Por que então você não chega para outra mulher e fala, vamos juntas? E vocês vão conversando, ou vão juntas mesmo, né, até o lugar que precisa. É uma maneira de empoderar e de desenvolver a sororidade, que é esse conceito de irmandade entre mulheres. Em oposição à ideia corrente que se tem de que as mulheres são rivais e elas gostam de competir. Então é um livro muito bacana, é um livro de divulgação do projeto. Tem alguns depoimentos muito inspiradores, que também tem na página do Facebook do Vamos Juntas. Eu vou deixar o link da página aí embaixo. E é um livro muito positivo, assim, muito pra cima e que cumpre o propósito dele. A Tamires, do Resenhando Sonhos, fez um vídeo muito bacana sobre esse livro. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês visitarem e darem uma olhada. O segundo livro do mês de abril foi uma releitura, que foi A Vida Privada das Árvores, do Alejandro Zambra. Esse livro eu tinha lido, eu acho que foi ano passado, ou ano retrasado, não me lembro. E eu gostei do estilo do Zambra, eu tinha gostado da ideia dele, de como manejar a história. Porém, o final pra mim tinha sido assim, destruidor no mau sentido. Eu não tinha gostado do final do livro. Aí o que aconteceu? Nós temos um grupo no WhatsApp, que é o grupo do Culto Booktuber. Então, uma reunião de vários booktubers. E a Luana, do Abstração Coletiva, começou a falar desse livro que ela achou fantástico, maravilhoso e tal. E aí eu comecei a dizer por que eu não tinha achado tão maravilhoso assim. E, gente, vocês têm que ver onde que foi esse debate. Assim, me deu uma vontade de reler o livro. Pela releitura eu gostei muito mais do que da primeira vez. A Luana e o Márcio, do Leitor 97, eles me deram umas ideias muito novas sobre o livro, coisas que eu não tinha reparado muito. E agora eu achei que o autor resolveu bem. O final se encaixou na proposta também. Na Vida Privada das Árvores é a história de um cara chamado Julian, que é casado com a Verônica, e a Verônica tem uma filha chamada Daniela, que ainda é criança, e a história se passa num momento em que o Julian está esperando a Verônica voltar para casa, que ela foi para uma aula de desenho, e ele distrai a Daniela contando histórias sobre a vida privada das árvores. Mas o negócio é que o Julian ele tem uma imaginação extremamente fértil, e a ficção e a realidade se mesclam muito bem nesse livro. Assim. Tem hora que você não sabe se o Julian está imaginando ou se ele está vivendo aquilo de fato, né? O estilo do Zambra é muito diferente, é muito único e é muito reconhecível. Se você ler outro livro dele, é fácil você saber que é dele. Ele é o cara que conta o final antes do livro terminar. Uma das primeiras coisas que ele fala é o final. E aí você se vira com o resto da leitura para descobrir como vamos chegar a esse final, né? O final desse, ele diz assim: o livro termina quando a Verônica voltar para casa ou quando ela definitivamente não voltar. Quando a gente tiver certeza de que ela não vai voltar. Então a gente fica esperando para ver se ela vai voltar ou não e o que vai acontecer nesse meio tempo. Bem legal, eu recomendo. E se alguém ler, a gente pode conversar, porque eu não quero dar muitos spoilers, mas a conversa que eu tive com a Luana e com o Márcio foi muito esclarecedora. Obrigada, Lua e Márcio. Depois eu li 2 livros para o grande desafio do Culto Booktuber, para o desafio da Janice. Eu vou fazer um vídeo separado só para eles, que foi O Que Seja em Segredo, organizado pela Ana Miranda,
e o Poesia Erótica em tradução de José Paulo Paes. O desafio era ler um livro erótico. Esses dois são livros de poesia, depois eu falo certinho sobre eles. Só vou adiantar que eu não gostei muito, mas eu vou justificar certinho no vídeo separado. Teve um outro livro erótico que eu li. Eu quis ler um terceiro em prosa para testar se eu realmente não gostava do estilo, né, do gênero erótico, ou simplesmente da poesia, né, da forma. E eu li A Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo Ribeiro. No vídeo do Grande Desafio, eu acho que vou ter que fazer 2 vídeos separados, um para cada desafio. Mas então no vídeo do Desafio Erótico, eu converso um pouco sobre esses 3 livros que eu li no mês de abril, tá? O segundo desafio do mês de abril foi para ler um livro de mistério, um livro policial. E eu li Rebeca, da Daphne du Maurier. Também vai ter um vídeo separado só para ele. Esse daqui foi o livro do Leia Mulheres, também do mês de abril. E não é um livro exatamente policial, é um livro mais misterioso. Depois eu converso direitinho com vocês sobre ele, mas é muito bom. O próximo livro que eu li foi em parceria com o Grupo Editorial Record. Eles me mandaram e eu achei um livro muito bom e muito fora da minha zona de conforto. Foi o Escassez, uma nova forma de pensar a falta de recursos na vida das pessoas e nas organizações, do Sandil Mullainathan e do Eldar Shafir. O selo que publicou foi o Best Business. E é um livro muito bacana. Eu já fiz resenha no blog e resenha em vídeo. Eu vou deixar embaixo para vocês os links. E recomendo que vejam. Isso aqui dá um olhar muito diferente pra gente de como a gente lida quando nos falta alguma coisa muito importante. Então, você já reparou que quando chega perto do prazo final de alguma coisa, você trabalha melhor naquilo? Então, o trabalho é para amanhã. Você vai virar à noite fazendo aquele negócio e vai dar certo? Eles tentam explicar da perspectiva da escassez por que esse foco acontece e por que ele pode ser positivo e por que ele pode ser negativo também. E outras coisas, tá? Ele fala da falta de tempo, da falta de dinheiro, da falta de alimentação e vários outros temas, assim. O próximo livro que eu terminei em abril, eu não li inteiro em abril, aliás, eu já estava lendo ele há uns 2 meses, para o projeto Papo de Historiadores, foi o História Noturna, do Carlo Ginzburg. É um livro sobre o Sabá. O Sabá é a reunião de bruxas que acontecia na Idade Média, né? E o Sabá tem alguns elementos recorrentes, independentemente do lugar de onde se fale dele. Para participar da reunião, essas bruxas e bruxos voavam até o lugar, faziam sacrifícios, renegavam a religião católica, muitas vezes transformavam-se em animais, tinham rituais muito próprios. E o Ginzburg, ele investiga as raízes dessas crenças. De onde vem esse negócio de voar, de se transformar em animal? Isso tem alguma crença mais antiga, uma mitologia mais antiga, ou isso é mais recente? A minha ideia inicial era fazer um vídeo separado para esse livro, mas eu não acho que ele seja um bom livro para o público leigo. Assim, não que o público leigo não vai entender, mas eu acho que vai ser chato ler. Assim, é um livro meio técnico demais pro meu gosto. Então é um livro muito bom, eu marquei várias coisas. E o Ginzburg, ele explicita o tempo todo a metodologia dele. Então, como que ele está investigando, como que ele chegou àquele resultado. Então, acaba ficando um livro cansativo, entendeu? Apesar de muito bom, ele também é um livro cansativo. Por isso que eu não vou recomendar para quem não se interessa pelo tema, assim, para quem não tem muito saco para ler esse tipo de coisa. É um livro meio técnico. Mas se você quiser saber mais sobre o Sabá, sobre as reuniões de bruxas, de onde vem todos esses extratos de lendas, né? Daí vale a pena. E aí, no final do mês, tivemos a Vedatona, que foram 8 dias de maratona literária. Eu terminei 3 livros que eu estava lendo e li mais 2 completos. O primeiro que eu terminei de ler foi A Sucessora, da Carolina Nabuco, um livro gentilmente emprestado pela Mari Castro, do Leia Mulheres Belo Horizonte. Ela tem um blog, eu vou deixar o blog dela aí embaixo. E esse livro tem a ver com Rebeca, da Daphne du Maurier, então eu vou falar dele junto com o vídeo do Rebeca. Depois eu terminei o Toda a Poesia do Augusto dos Anjos, que esse sim é um poeta com o qual eu me identifiquei. Assim, eu achei a poesia dele muito real, muito tocante, apesar de também um pouco chocante. Ele fala muito sobre morte, sobre dor, sobre degeneração em geral, inclusive putrefação do corpo e coisas assim. Então, pode ser uma leitura meio down, mas eu acho extremamente poético falar sobre isso.
E ele tem uma linguagem um pouco cientificista, é muito bacana a poesia dele. Se vocês se interessarem, eu vou deixar o link aí embaixo da resenha que eu fiz pro blog. Lá eu comento um pouco melhor alguns aspectos técnicos e tem também uma ou duas poesias que eu separei para vocês darem uma lidinha e verem se se identificam também com esse autor. Mais um livro que eu terminei durante a maratona foi O Neuromancer, do William Gibson. Esse eu estava lendo há uns 2 meses também. É um livro grande, mas mais do que isso, ele não é um livro fácil. Esse aqui é aquela edição comemorativa de 30 anos, que geralmente a gente vê na caixa, né? Eu achava que era a capa, e é a caixa. Essa aqui, uma caixinha, dentro vem o livro. Todo mundo sempre destaca, né, a lombada que é exposta, então dá para você abrir tranquilamente o livro sem quebrar a espinha dele. E por dentro ele é assim, ó, ele é todo em marrom e cor-de-rosa. Diagramação é interessante, mas é uma diagramação que não ajuda a leitura a fluir. Ela pega a página inteirinha, então assim, uma página do Neuromancer demora para ler. Não sei se vai parecer aí, mas essa foi a impressão que eu tive ao ler. Bom, de qualquer maneira é uma edição muito bonita, mas o livro é um livro difícil. Conta a história de um cara chamado Case, um futuro que a gente não sabe qual é. Ele é uma espécie de hacker, ele consegue invadir os computadores, porém, a gente está num contexto em que não são computadores físicos. Nós vivemos num mundo de ciberespaço. Aliás, foi por isso que eu fui atrás desse livro. O termo ciberespaço fez parte da minha pesquisa do TCC e eu fui procurar o que era, né, afinal de contas. E o William Gibson foi o cara que cunhou esse termo, ciberespaço. É quando a gente fica mergulhado num mundo virtual ou altamente virtualizado. Então, assim, nesse livro, o virtual está por toda parte. Esse livro inspirou Matrix, o filme, né? A trilogia de filmes Matrix. Então é bem aquilo, você consegue se conectar com um cabo pela cabeça, mas é um livro estranho, assim. Esse hacker, ele vai querer vingança, ele vai ser contratado para prejudicar uma empresa ou para roubar alguma coisa daquela empresa. É um livro difícil de entender, é um livro megalomaníaco, como disse a Tati, do blog No País das Entrelinhas. É um livro complicado. Eu tive que me forçar a ir em frente. Para ser sincera, eu duvido que metade das pessoas que compraram esse livro, que tem ele, tenham lido. Eu acredito que a grande maioria das pessoas vai desistir de lê-lo antes de terminar. Mas é um bom livro. Depois que eu terminei, assim, dá para pegar o geral do que ele está falando. E a descrição que o William Gibson faz é muito interessante, assim, ele cria um clima. Você pode não entender tudo o que ele está falando, porque ele usa uns termos também meio técnicos, mas você entende o que ele quer dizer, e isso é importante, né? No final, tem 3 contos que ele publicou em revistas e que anteciparam um pouco os temas e os personagens e o ambiente do Neuromancer. E tem uma entrevista muito legal com o William Gibson, em que ele explica algumas coisas. Então, eu acho que vale a pena a edição pelos extras, assim. Mas eu acho que não é um livro que todo mundo vai conseguir ler. É um livro complicadinho. O penúltimo livro que eu li no mês foi A Casa dos Budas Ditosos, aquele que eu vou falar para vocês no desafio do livro erótico. E o último foi o Histórias de Duas Cidades, organizado pelo John Freeman. É um livro, o subtítulo é O Melhor e o Pior da Nova York de Hoje. É um livro com vários contos, vários textos diferentes sobre a cidade de Nova York. Um dos aspectos mais destacados nesses textos é a questão da moradia e da habitação, de como os aluguéis em Nova York estão ficando caríssimos, cada vez mais caros, e as pessoas mais pobres não têm como ficar lá. Mas tem outros temas também, temas de imigração, de diversidade étnica, cultural e social. Tem um texto nesse livro que se chama Pequenos Destinos, 1912, do Teju Cole. Esse texto é uma compilação de várias notas que apareciam em jornais da época, de 1912, na cidade de Nova York, com algumas curiosidades. Então, se alguém morria, eles faziam uma notinha no jornal contando alguma coisa irônica ou alguma coisa bizarra que aconteceu. E me lembrou muito os microcontos que a gente faz hoje, né? Influenciados também pelo Twitter. Então, assim, você tem que contar uma história completa em poucas palavras.
E esses caras faziam isso muito bem em 1912. Não era a exclusividade de Nova York. Na verdade, o Teju Cole explica que esse gênero literário, esse gênero jornalístico, deu mais certo em jornais francófonos, mas ele escolheu Nova York porque o livro é sobre Nova York, né? Então só vou ler o primeiro para vocês terem uma ideia do que era. Espero que você fique satisfeita com o próximo que aparecer, escreveu Beaver, de Yonkers, a sua esposa, antes de cortar a própria garganta com uma faca. Então já explicou que o cara morreu e que qual foi o motivo, né? Tudo em 3 ou 4 linhas. É muito... e tem vários. É muito bacana esse. Eu acho que foi meu conto favorito. Certo? Essas foram todas as leituras do mês de abril. Eu li muito mais do que eu esperava, porque foi o mês de término do TCC, mas foi o mês que eu mais li no ano. Então vai entender, né, o cérebro. Contando todos esses, eu li 12 livros no mês de abril. Li não, né? Eu concluí. Alguns livros eu estava lendo já há algum tempo. Alguns deles são bem pequenininhos, como vocês viram, mas de qualquer maneira foram 12 obras diferentes, que é muita coisa. E eu agradeço por vocês terem acompanhado até aqui. Deixem aí embaixo suas opiniões, seus comentários. Eu quero saber se vocês já leram algum desses. Se tiveram a mesma impressão que eu. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos que eu vou destrinchar algumas dessas leituras um pouco melhor. Deixa um joinha pra mim que ajuda bastante o canal. Compartilha com seus amigos se você gostou. Se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!